Graça e paz, irmãos. Essa semana eu estava lendo um livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo que me chamou muita atenção. O autor viveu a Primeira Guerra Mundial e no campo de batalha ele falava que ali ele teve acesso ao pior do ser humano, porque ele não havia nada contra o outro e ainda assim eles tinham que lutar. E ele falava que não havia razão em nada daquilo. E que um dia ele conversando sobre a vida dele com um amigo, e o amigo falando das coisas que ele gostava, das coisas que ele costumava fazer muito longe dali, ele viu o amigo ser atingido por um tiro e falecer ali na frente dele. E que logo em seguida ele também foi atingido e ele esteve ali à beira da morte e acabou sendo afastado para que se recuperasse. E ele falou que foi profundamente confrontado com tudo aquilo, porque ele não via razão alguma para o ser humano chegar àquele ponto. E nesse sentido, eu achei interessante porque ele falou que enquanto ele se recuperava, ele começou a ler. E ele lia muito. E ele procurava um livro que de alguma forma entendesse ele, entendesse as angústias que ele estava passando, entendesse e descrevesse de alguma forma ou pudesse ajudar. E ele começou a ler e ele viu que ele não encontrava esse livro, mas que com o tempo ele teve uma estratégia diferente. A estratégia dele era tudo aquilo que ele visse que fosse interessante de alguma forma, que falasse com ele anotava, porque ele falou que ele iria escrever um livro que de alguma forma entendesse ele, que representasse ele. E passou muitos anos, ele já estava em casa com a família, havia constituído uma família na verdade, e ele foi ler os escritos dele. E ele se assustou muito com o que ele estava lendo ali, porque não representava mais quem ele era, que ele havia mudado tanto e que aquilo ali representava nada, e que havia sido ele que tinha tirado fragmentos de livros que ele tinha lido ao longo da vida, mas que não mais representavam ele. E ele percebeu as limitações que ele tinha e ele se sentiu muito sozinho naquele momento. E a esposa dele saiu para um parque e no parque ela ganhou uma Bíblia e ela chegou com essa Bíblia em casa e ele começou a ler esse livro e ele falou que se sentiu profundamente impactado, porque pela primeira vez ele havia encontrado um livro que entendia ele, um livro que representava exatamente quem ele era, como ele se sentia e trazia respostas que ele nunca havia pensado e que de fato eram a verdade. Irmãos, eu acho interessante porque para quem não tem acesso, olha e fala assim, nossa, isso aqui fez a diferença. E quantas vezes nós temos acesso e nós não utilizamos. Então, eu gostaria de deixar o Salmo 139 para que a gente pudesse refletir nessa manhã. O Salmo 139 diz assim: Ó Senhor, Tu me sondas e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Irmãos, nós servimos um Deus vivo que conhece você e me conhece intimamente. E isso é impressionante. Não há ninguém no mundo que conheça você mais do que o Senhor. E Ele está pronto para se relacionar com você. E a gente precisa priorizar isso. Hoje a gente vive uma situação onde a gente tem um tempo maior para nos relacionarmos com Deus, para buscarmos intimidade com Ele. Então nós temos um Deus que conhece você intimamente. E eu convido você para que a gente possa conhecer esse Deus. E a gente vai conhecer esse Deus através de oração, através da palavra de Deus, do estudo dela, para que haja transformação na nossa vida e para que a gente resplandeça mais do Senhor na nossa vida. Porque Ele que traz esperança para nós, é Ele que nos entende, é Ele que vai sempre, sempre, sempre ser o nosso sustento. Que a gente busque mais, que a gente tire esse tempo para ter foco no Senhor. Amém?